Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Maico Balbino, homem de Deus, também flamenguista, né, igual a mim, melhor time do coração, melhor time do mundo, pastorzão, gente boa demais. Pastorei uma igreja que tem um nome bem interessante, Igreja Top. Mas por que top? Continua aqui que ele vai explicar logo depois o porquê Igreja Top. Não sai aqui do vídeo. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, né? Papel na Palavra é um podcast leve e descontraído, mas temos a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho de uma forma séria para alcançar o coração de vidas que estão precisando ouvir a mensagem do Senhor. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, curta, comenta, compartilhe com seus amigos, com a sua família, galera da sua igreja. Não deixa de compartilhar e ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas. E você que acompanha o Papinha na Palavra já percebeu que o layout aqui do vídeo tem dois QR Codes aqui no canto. Então você vai pegar seu telefone, vai direcionar, vai ler o QR Code e vai chegar num curso de filosofia para cristão muito bom do meu amigo Gustavo Arnone e também uma multimarca do brother meu, Joãozinho. Vá lá, confere lá os produtos, compra uma, 10, 500 camisas se você tiver condições, abençoe seus amigos e ajude também, porque essa galera tem um projeto, fora esse trabalho, bem interessante. Dá uma conferida lá. Valeu, galera. Meu amigo, se apresenta aí para a galera aí. Quem é o Michael Balbino? A paz do Senhor é todo, graça e paz. A paz do Senhor para os pentecostais e graça e paz para o pessoal mais tranquilo, né? Cara, eu sou pastor de uma igreja aqui no Rio de Janeiro já há 6 anos, mas eu pastoreio desde 2011, tem 10 anos que eu sou pastor. E eu louvo a Deus porque tudo na nossa vida Deus tem dado uma direção muito promissora, né? Muito boa. E isso alegra muito a minha alma por saber que Deus é aquele que nos guia, que está cuidando da gente, que está fazendo coisas grandiosíssimas no nosso meio. E eu louvo a Deus por cada momento, por cada dia. Eu sou pastor de uma igreja chamada Top, uma igreja abençoada, nova, cheia de pessoas imperfeitas que buscam a perfeição. Eu falei isso uma vez, que a melhor definição de igreja é um local de pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem dado graça para assim nós trabalharmos para Ele, exercendo o Evangelho da melhor forma, de uma forma que, obviamente, tem muita dificuldade, né? Todo trabalho sério, todo trabalho em Deus existe dificuldades, mas nós cremos que o nosso Redentor vive e nós cremos que tudo é momentâneo, tudo vai passar e a vitória vai chegar nas nossas mãos, eu creio nisso. E é isso, eu sou pastor, acho que é o tempo da conversa, eu já posso tecer um pouco mais, sou escritor, escrevi 2 livros, o primeiro Soma ou Some, lancei em 15 países, eu fui nesses países de lançar o livro, tem uma versão desse livro em inglês, né? E, enfim, e tenho também, além disso, tem um outro livro que eu lancei agora no começo da pandemia, lancei nos Estados Unidos, que é o Alcançando os Propósitos. Esse livro também é uma bênção, é um livro um pouco maior, que tem uma ideia de querer alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus, alinhar o nosso querer ao querer de Deus, o nosso propósito ao propósito de Deus. E, enfim, são livros que, de fato, abençoaram muito a minha vida e também abençoam muitas vidas das pessoas que têm, né? E eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus, porque, na verdade, tudo é dele, né? Até eu estava lendo ontem Provérbios, capítulo 2, que fala que a sabedoria, Provérbios, capítulo 1, fala que a sabedoria ela se oferece às pessoas, ela estava pelas ruas, em cima dos muros, nas praças, gritando quem a queria. E, na verdade, quando nós temos qualquer tipo de grau de conhecimento ou sabedoria das coisas de Deus, é porque o Senhor nos aceitou.
o Senhor quis nos dar, não é coisa da terra, é coisa de Deus. E eu fiquei muito feliz por isso, eu me sinto privilegiado em poder compor, ainda que seja uma pequena parte do evangelho do Senhor na terra e representar isso de forma boa, de forma pura, de forma sem um interesse carnal, mas entendendo qual é a proposta do Senhor para as nossas vidas. Amém. E que a gente, questão de contribuição, pelo que eu estava observando e dando uma olhada, contribuição muito grande para a honra e glória do Senhor somente, é claro. E assim como todos nós, né, pastor? Todos nós temos algo para contribuir com o reino, né? E para a galera que Sim, está nos ouvindo, nos assistindo, que se sente menos importante, não se sinta assim. Você é tão importante quanto qualquer outra pessoa no reino de Deus. Você tem um propósito, você tem um chamado, porque o que eu vejo é que algumas pessoas elas têm aquela coisa de se diminuir porque não tem algum título, não tem alguma posição e acha que não tem a capacidade de se pregar o evangelho. Eu gosto muito de falar isso na igreja que eu congrego, que o chamado do evangelho é para todos e a responsabilidade de pregar o evangelho não é só dos pastores, mas é de todos. Então, porque os membros vão alcançar pessoas que os pastores podem não conseguir alcançar, né? Porque Jesus amém. Cristo vai chamar, né? Ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque você vê que na prática ali pega Atos, cada um vai para o canto e cada um pregando em regiões diferentes. Então, chamada aí para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é para você também. Não fica, não fui chamado para pregar o evangelho. Mentira, não cai nessa não. Você foi chamado com certeza para pregar o evangelho. Meu amigo, eu sempre faço essa pergunta para todo convidado do Pai na Palavra, que é um momento onde eu, particularmente, sou muito edificado. Conta um pouco da sua experiência de conversão. Tá. Eu me converti quando eu tinha 4 anos de idade. E eu me converti, na verdade, o pessoal fala, nasceu no berço evangélico? Não. Eu nasci numa casa onde as pessoas todos eram espíritas. Na verdade, o meu pai e minha mãe, eles eram da Umbanda. E aí eu lembro que na casa que eu morava, ao lado da casa que eu morava, né, 4 casas depois da minha, tinha uma igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, na verdade no Partido Alto. E aí Deus me direcionou para aquele lugar com 4 anos de idade por conta de um trabalho chamado EBF, e Escola Bíblica de Férias, né? E aí eu fui para a EBF, e eu lembro que era a semana inteira, nós teríamos que ir para a EBF para ficar participando das salinhas. Eu fui participando, a tia passava lá em casa, me levava, e aí eu fui fazendo a salinha da EBF. Até que o que me motivava muito aí era o lanche, tinha um lanche lá. E nós éramos muito pobres, né? E todo lugar que tinha brinde, tinha lanche, tinha brinquedo, para a gente era muito especial. E aí eu ia com esse propósito, mas eu lembro que as tias sempre contavam histórias da Bíblia. E hoje, cara, eu tenho 34 anos, já passaram 30 anos isso. E eu lembro, assim, eu tenho flashes desses dias. Tipo, eu estou pregando sobre uma mensagem, sempre que eu tenho um flash, é da multiplicação dos pães e peixes. Então eu estou pregando sobre isso e eu lembro da imagem, do fantoche da tia fazendo, da ideia. E isso é muito importante, né? E aí eu fui para a igreja a semana toda, até que no domingo, naquela época, não tinha salinha de criança ainda, as crianças ficavam o culto todo no culto, né, vendo aquela mensagem de 1h30 e tal. E eu lá, e aí até chegou no final do culto, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. E na minha família toda, tanto pai de mãe, só a minha tataravó era evangélica. E ela era dessa igreja, e por isso que eu consegui ir à igreja também. E minha mãe não se preocupava, por conta que minha tataravó ela era evangélica. Aí eu fui com ela, e eu falei para minha tataravó, vó, eu queria ser crente. E a minha avó falou assim para mim, se você quer ser crente, vai lá na frente, achando que eu não iria, porque era coisa de criança, de fato eu era uma criança de 4 anos. E aí eu fui até a frente, e o que foi diferente é que quando eu fui até a frente, eu comecei a chorar. Tinha 4 anos, eu comecei a chorar. E aí o pastor Ormindo olhou para mim, esse pastor é vivo até hoje, ele falou para mim assim, irmãos, dessa criança aqui, Deus vai salvar a família dele toda. Essa criança é o começo de uma história de salvação na família dele. E isso começou, foi dessa forma, eu voltei para casa, alegre, minha avó falou para minha mãe que eu tinha aceitado a Jesus, minha mãe já era desviada,
afastada do caminho de Deus, mas estava no candomblé com meu pai, a Umbanda, não sei, um desses nomes aí, enfim. E aí começou aquele trabalhar de eu ir para o culto, todos os cultos. Eu tinha aquela responsabilidade, eu não sabia quando era quarta, eu lembro disso. Eu não sabia que dia era quarta. Minha mãe, hoje é quarta, dia de culto. Eu falei, tá, quero ir para o culto. Hoje é domingo. E aí, quando minha mãe esquecia, porque minha mãe bebia e tal, meu pai, eu ficava muito triste, porque eu não podia ir para a igreja. Quando eu lembrava, já tinha passado o culto. Mas aí, assim, eu fui crescendo, até que nós íamos, como eu era uma criança, eu tinha que, obviamente, andar com a minha mãe. Minha mãe, no sábado, na sexta, ia para o terreiro de Umbanda, né? Na casa da minha avó, que tinha um terreiro de... Minha avó era mãe de santo, por parte de pai, e minha avó, por parte de mãe, era quase uma mãe de santo, tinha um terreiro de macumba também na casa dela. Nossa família sempre veio muito dessa ideia. E aí eu lembro que cheguei na casa da minha avó, por parte de pai, na Praça Seca, e aí o pai de santo falou, olha, vem cá, me dá um abraço, que eu quero... vem falar com seu pai aqui, pede benção a ele, que a gente corria, beijava na mão dele e pedia benção. E aí, naquele dia, foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus me usou, e eu olhei para ele, a minha mãe fala que minha face ficou diferente, eu fiquei com um rosto diferente, e eu falei para ele assim, você não é pai de nada. Eu tinha 4 anos de idade, eu falei, pai é Deus que está no céu. E você precisa entregar sua vida para Jesus, senão você vai para o inferno. Tipo, eu fui muito sincero ao extremo, né? E larguei a marreta assim dele, meu Deus. E aí ele falou algo para mim, naquele momento, ele falou assim, brincando, né? Ele falou assim, desse jeito você vai terminar com o meu terreiro. E foi o que aconteceu depois de um tempo. Aquele terreiro acabou, aquele pai de santo, ele entregou a vida para Jesus, esteve na igreja, estava na igreja, e quando ele morreu de câncer, ele morreu na casa do Senhor, eu acredito que ele foi salvo. E ali começou a minha trajetória de viver na igreja, de todos os dias estar ali trabalhando para o Senhor, crescendo, né? Como criança, já aprendendo. Eu sempre gostei muito da Bíblia, eu sempre prestei muita atenção, eu sempre fui muito questionador. Os meus filhos são assim hoje. Eu vejo a minha filha, tem uma filha de 14 anos, tem um filho de 6 anos que vai fazer 7. E eles são muito questionadores. O meu filho prega, tipo, na salinha, e ele prega no Dia das Crianças do ano passado. Ele foi o pregador do Dia das Crianças no culto, foi de blazer e tal, e pregou. E, assim, tudo isso sempre aconteceu na nossa igreja, na nossa vida. Eu comecei essa obra pregando. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que eu preguei em uma igreja na Assembleia de Deus em Vila Sapê, numa igreja de Madureira, que tinha uns 400 membros, a igreja é enorme. E aí eu preguei num domingo, num culto de criança. Quem me deu a oportunidade primeiro foi o pastor Elias. E aí eu preguei naquele lugar. E aí quando eu comecei a pregar, eu preguei muito rápido sobre a cura de Naamã. Só que o interessante é que a esposa do pastor, ela foi curada naquele dia. Ela tinha hérnia de disco, foi curada. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Ela deu testemunho depois. Olha, no dia que o Maiquinho, né, eles me chamavam de Maiquinho, no dia que o Maiquinho pregou aqui, eu fui curada de hérnia de disco, fui no médico e tal. E aí aquilo ali tomou conta do meu coração. E quando eu acabei de pregar, isso é muito interessante, eu já vou concluir essa parte, Deus usou uma irmã, a irmã Delminda, que era a dirigente do círculo de oração da igreja. E quando acabou o culto, ela falou assim, Deus vai te levar pelos 4 cantos dessa terra. Deus vai te levar. E aquilo ficou na minha mente. Eu cheguei em casa, eu dormia no mesmo quarto que a minha tataravó, né? Nossa família, desculpa, foi sempre uma família muito humilde. E aí eu dormia com a minha tataravó e com a minha irmã no mesmo quarto, e ela falou para mim. E naquela noite eu não consegui dormir por causa disso que ela falou para mim. Ela falou, Maiquinho, Deus vai te levar nos 4 cantos dessa terra. Eu vejo você viajando o mundo todo. E aí ela falou aquilo para mim, meu coração ficou muito preocupado. E quando eu acordei de manhã para ir para a escola, eu tinha 12 anos, a minha avó perguntou para mim assim, por que você não dormiu direito essa noite? Eu vi que você não dormia, você levantava, orava. E eu falei, vó, porque Deus falou que eu vou viajar aos 4 cantos da terra. E eu não posso viajar aos 4 cantos da terra. A minha avó falou assim, por que você não pode? Eu falei, vó, eu não posso viajar porque eu não sei falar inglês. E como é que eu vou viajar? Olha meu pensamento de criança. E minha avó falou assim, meu filho, se Deus falou para você que você vai viajar aos 4 cantos da terra, você tem que preparar para falar inglês, então.
Então, começa a estudar, E eu falei, mas como é que eu vou estudar? A gente é muito pobre. Minha avó falou assim, vamos orar, porque Deus vai abrir uma porta. E eu lembro daquilo. Aí minha avó fez uma oração de manhã, era 6 horas da manhã, me preparando para ir para a escola. Eu sempre estudei em colégio público, eu nunca estudei em colégio particular. E ela fez uma oração e falou, Deus abre uma porta. E eu fui para a escola, eu estudava num colégio chamado Nelson Rodrigues, da Merck, lugar onde o pastor Bruno foi criado. O pastor Bruno foi criado na Merck. E aí eu fui para aquele lugar, e quando eu estava saindo da escola meio-dia, tinha uma menina na frente da escola com uma prancheta, e aquela menina falou o seguinte, olha, ei, menina, você não quer uma bolsa de estudo, não? E eu fui correndo, né, que eu estava correndo, desci a escada correndo, já para ir embora, e eu falei para ela assim, só se for de curso de inglês. E ela falou, não, é de inglês. E aí eu voltei. E quando eu voltei, ela falou assim, olha, nós somos um curso de São Paulo, estamos aqui no Rio, você tem 60% de bolsa, se você quiser o curso. Eu falei, quero. E aí eles me deram aquele curso, e eu estudei 4 anos e meio de inglês, na Barra da Tijuca, em frente ao shopping. Eu lembro que eu comecei a estudar, eu tinha mais ou menos 13 anos, eu fiquei 13, 14, 15, 16 anos, até 16 anos e meio, ali estudando inglês. Toda quarta-feira e toda sexta eu ia para a Barra da Tijuca para estudar a parte da tarde toda. Era de 1 da tarde às 5. Era um curso muito puxado. E aí a minha média final do curso foi 98% de aproveitamento. Eu era um aluno extremamente dedicado e por vezes eu titubeava no que tange ao foco de estudar, porque eu era um adolescente, eu queria namorar, eu queria estar, né, com os meus amigos, com os meus primos. E aí uma coisa também que eu quero deixar ressaltada, eu nunca me afastei do caminho do Senhor. Eu nunca desviei. Eu nunca ingeri o ml de álcool. Eu nunca toquei num cigarro, nunca troquei em qualquer tipo de droga. Eu nunca fui para uma boate, eu nunca pulei carnaval, eu nunca para uma festa de rua. Essas coisas nunca me seduziram, na verdade. E aí os meus primos, que eram criados comigo, eles iam para a praia, que era algo super normal, e eu ia também para a praia. E aí nós tínhamos uma prancha, né? Isso é muito top. Eu gosto de falar isso. E quando eles soltavam na alvorada, eu tinha que soltar um ponto depois, que era o ponto da onde eu tinha um curso. Eu estudava em frente ao Barra Shopping, no Midtown. E aí eu falava para meus primos, porque naqueles dias, na quarta, na sexta, eu não podia ir para a praia. E eles soltavam ali e eu tinha que ir para ter aula. E eu lembro que um dia estava muito quente e eu comecei a chorar no ônibus. Eu falei, Deus, por que eu não posso ser igual a eles? Por que eu tenho que estudar inglês? Por que eu queria ir para a praia também? E ali Deus nunca me respondeu. E no ano de 2011, cerca de 20 anos depois, mais ou menos, eu estava na Itália. Olha que confusão, eu estava na Itália, em um culto de africano, onde o culto era em inglês. Olha só, olha a confusão. Eu estava na Itália, no culto de africano em inglês, na primeira vez que eu fui à Itália. E aí eu preguei num culto no domingo de manhã, em inglês. No YouTube tem trecho desse culto. Era uma igreja muito humilde na Itália, que era no sótão de um estabelecimento e tal. E aí, quando nós estávamos lá no sótão, não, no porão, e aí eu pregando em inglês sem intérprete, Deus usou a pastora da igreja, uma africana, muito bem vestida, com muito ouro, uma mulher muito elegante, e Deus usou ela para mim e ela falou o seguinte para mim. E você se perguntava dentro daquele ônibus, por que você não poderia ser igual a eles? E eu te respondo hoje, depois de tanto tempo, porque eles nunca serão igual a você. A obra que eu tenho na vida deles não é igual à obra que eu tenho na sua vida. Eles irão a outros locais, mas nunca pisarão aonde eu te trouxe. Então, assim, Deus respondeu aquilo, eu estudei 4 anos e meio, me formei em inglês. E aí, enfim, a minha vida foi essa. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus com 12 anos, continuei pregando. Com 17 anos eu comecei a viajar aqui pelo Rio, ter umas agendas fora e tal. E aí eu fui para o Exército. Quando eu saí do Exército, na verdade, eu ainda estava no Exército eu tive tuberculose, eu fiquei 2 anos do Exército, em casa, né, fora da ativa, mas eu era militar e tal. E aí eu comecei a viajar para São Paulo, para Minas, comecei a viajar aqui no Rio, Espírito Santo, Bahia e tal, Brasília, viajando em alguns estados aqui, até que em 2011 Deus me levou pela primeira vez para fora do Brasil. E aí eu fui para Portugal e Itália, e aí depois eu fui Portugal, Itália, Alemanha, e enfim, resultaram em 15 países até hoje que Deus me levou. Alguns desses países eu fui
Tipo, Portugal eu fui 4 vezes, Estados Unidos fui 3 vezes, Itália fui 2. E, tipo, Deus foi me levando em alguns locais por algumas vezes. Itália foram 3 vezes, Alemanha 2 vezes. Deus foi fazendo coisas especiais, né, da parte dele. E, enfim, é mais ou menos um resumo de como eu me converti até os dias de hoje. Né? Quando em 2015 eu estava na Alemanha, foi quando Deus me deu o nome da igreja. E aí eu estava pregando numa cidade em Munique, em frente ao estado do Bayern de Munique. E voltando, dirigindo, eu comecei a perguntar a Deus, porque eu tinha uma questão em ter que estar, em permanecer na Alemanha e morar lá e tal, ou voltar para o Brasil. E aí foi quando eu comecei a dirigir, eu estava dirigindo e conversando com Deus, e falando, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, eu já passei por tanta coisa, o que o Senhor quer? E Deus falou assim, eu quero de você, eu quero ser um tempo de obediência e propósito. E isso encheu meu coração. Eu cheguei em casa e comecei a escrever num papel. Eu tenho essa mania de ficar escrevendo, assinando. Eu escrevi tempo, obediência e propósito. E quando eu escrevi tempo, obediência e propósito, formou a palavra top, né? De tempo, obediência e propósito. E eu, caramba, igreja top. Dei um Google, não existia igreja. No outro dia, eu mandei recado para o meu mentor e falei para ele, irmão, pastor, é isso, isso, isso. Falei para ele, tudo tá com ele, cara, é de Deus, vai para cima, ora, ora. E Deus realizou. E para mim foi um choque. E eu falei algo, isso daqui eu acho muito interessante deixar claro, que eu falei assim para Deus, poxa, porque eu sou de uma origem assembleana, cara, e eu sou assembleano até hoje, não tem como deixar de ser. E aí eu falei, Deus, nenhum crente vai entrar na nossa igreja. Não é nome de igreja. E aí? E aí Deus falou para mim exatamente isso, o Rafael. Deus falou para mim, eu não quero que crentes entrem na sua igreja. O projeto da Igreja Top não é para cristãos orarem. E aí Deus falou para entrar, e Deus falou para mim, você quer o quê? Você quer abrir uma igreja para tirar crente de outras igrejas e colocar lá dentro? Não é isso. Você vai ganhar a igreja, a igreja que vai ser a igreja que você vai pastorear. Você vai ganhar os membros. São pessoas que nunca entraram na igreja e entrarão ali porque não tem nome de igreja. Então, assim, hoje no Rio é muito comum nós vermos igreja com parede preta. Hoje no Rio, até as Assembleias de Deus estão assim. Mas quando eu fui para a Europa, para os Estados Unidos, eu voltei, não tinha igreja aqui assim. Não tinha, nem a Lagoinha era assim. E aí eu inaugurei a igreja lá em 2015, já com a parede preta, já com o jogo de luz, já com essa ideia da church americana. Irmão, eu fico vendo. Hoje tem pastores que a igreja deles é exatamente como a minha era, de parede preta desse lance, e na época eles me arrebentavam no Facebook, me arrebentava falando que era mundanismo dentro da igreja, e hoje eles vivem isso. Então, assim, foi uma palavra que eu falei no Reels do Instagram, e foi do Reels que eu fiz, foi o que teve mais visualização, tem 3 milhões e 900 mil visualizações esse Reels. Viralizou. Quando eu falei sobre José, que eu falei, os irmãos de José venderam a José para os ismaelitas venderam para o Egito, só que futuramente o único lugar que tinha recurso no mundo por conta da fome era o Egito. Então os irmãos dele nada mais do que fizeram do que adiantaram ele para o lugar onde tinha bênção. E às vezes Deus faz isso com a gente. As nossas situações de maiores dificuldades, de maiores decepções, nada mais é do que Deus nos adiantando para o local da bênção, para a antecipação das vitórias e do que Deus tem para a nossa vida. E foi o que Deus fez. Em um momento de muita luta que eu estava vivendo, em momento de prova, em momento de afirmações, em momento de rótulos, em momento de provas, Deus me antecipou para aquilo que seria extremamente grande e poderoso sobre a minha vida. E eu fiquei muito feliz por isso. Amém. E assim, o seu testemunho de vida, cara, me lembra de algumas coisas sobre a minha própria vida, porque eu lembro que anos atrás teve um pastor que conversou comigo no congresso de Escola Bíblica Dominical e falou para mim, ó, tem algo de Deus para você. Eu falei, pode falar. Aí, um pouco cético com algumas coisas, né? Vim da Assembleia de Deus, só que eu via um monte de coisas complicadas, de muito eis que te digo e nada acontecia. Então eu ficava com aquela defesa, né, com aquela resistência. E ele falou para mim o seguinte: você vai pregar o evangelho para fora do país, sem sair da sua casa. Eu comecei a rir. Eu falei, pô, aí minha cabeça no dia, pô, esse senhor já tá de idade, então a cabeça já não tá funcionando direito e tudo mais.
Se passaram uns 3 anos, chega nessa situação de pandemia, e igreja local sem poder pregar, sem poder fazer algumas coisas, e a cabeça já pirando, né? A ansiedade sempre batendo a porta, a depressão mais uma vez batendo a porta, e com aquele olhar, com aquela coisa e tal, e bum, dei o start no canal. O que que eu vou fazer? Vou levar a mensagem? Vou falar alguma coisa? Vem junto o boom do podcast, né? Que outros podcasts não cristãos, foi o que eu tive acesso na primeira vez. E eu Uhum. comecei a ver, pô, isso aqui é legal, então vou conversar. E para não me sentir tão sozinho, eu comecei e falei, pô, eu preciso conversar com gente, eu preciso conversar com outras pessoas. E fui conversando, fui conversando, fui conversando, até que um dia, né, que aqui a gente disponibiliza no YouTube também, no Spotify, fui abrir o gráfico, né, de pessoas, de a origem do que estão ouvindo e tudo mais. E 78% desde o começo até hoje vem dos Estados Unidos. E eu fiquei, Uau. eu não sei falar inglês. Como é que eu estou chegando lá? E eu lembrei dessa palavra de conhecimento, né, que esse pastor deu para mim. E eu falei, caramba, realmente eu consegui levar o evangelho para fora do Brasil sem sair da minha casa, porque eu gravo papeando no quarto da minha casa. E eu falei, caramba, cara, que coisa doida. E realmente é isso, né? De algumas coisas que acontecem em um determinado momento da nossa vida, em que a gente só vai ter o conhecimento, né, com clareza mais à frente. E você falou, né, dessa tua situação dos 11 anos que demorou para lá na Itália, num culto na Itália, com africanos e a língua era o inglês, e chegar a esse esclarecimento de algo que você tinha se perguntado lá atrás, né? Então isso é bem importante para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo também. Fica tranquilo, descansa o coração. Se Deus deu uma palavra na sua vida, não fique ansioso com coisa alguma e nem com a hora que ele tem que te responder e com a hora que vai acontecer. Vai acontecer na hora certa e ele vai te lembrar do que ele mesmo prometeu na hora que ele quer, porque a Bíblia bem afirma, né? Aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, descansa o coração, meu amigo, minha amiga que está assistindo, nos ouvindo. Calma, Jesus vai fazer, mas não precisa ficar ansioso, porque senão vai dar ruim. Você acaba atropelando as coisas, tomando atitudes que não dá. A terra prometida estava ali, mas por conta da desobediência, o que era para ser feito num espaço de tempo X demorou 40 anos para poder acontecer, nem para Eu todo faço, mundo. eu faço caravanas, né, para Israel, e o trajeto Egito-Israel de ônibus demora 5 horas. Aí, E, tipo, de ônibus é 5 horas, tipo, a pé poderia demorar naquela época, não tinha estrada. Vamos botar aí para mais 2 meses, né? Vindo devagarzinho, né? Tendo parando teu problema. jeitinho. Parando a cada, tipo assim, um mês aí. E, tipo, demorou 40 anos. E é muito. A palavra de Deus é muito top. Eu fui em Petra, na Jordânia, que hoje é Petra, na época da Bíblia era Edom, Uhum. né? E o povo também passou por lá. E é fabuloso. O que eu acho muito top, falou aí, me fez lembrar. Lá na Jordânia eu bebi água de um local onde eles acreditam que foi o local onde Moisés feriu a rocha e saiu água para o povo beber, porque é uma pedra no meio do nada do deserto, onde, tipo assim, no nada é uma pedra alta, geralmente as fontes vêm de lugares, na maioria delas baixos, e Uhum. era num lugar alto, no meio do deserto, onde não tem nada de água, só uma fonte. E a gente bebe água daquela fonte ali, é muito top. Caraca, que Muito, muito. maneiro, cara. É uma confirmação assim de real do que aconteceu, do que está descrito nas escrituras. Acho que viver essas experiências é algo muito top, né? Algo muito maneiro. É, Vai ser bom pra é caramba. top, irmão, tu vai lembrar da igreja, é incrível. Vai, Assim. cola na... E... Não, depois que eu vi a live lá, né, eu tava com o pastor Bruno Fernandes, e qualquer coisa que eu vejo que alguém fala top, aí eu lembrava, pô, tem que confirmar com o pastor Maico pra gente poder gravar. Tipo assim, já vem na memória automaticamente, entendeu? Então a estratégia, que acredito que, como você falou, né, o próprio Deus
em relação a isso. Foi bem interessante e chama muita atenção de quem está fora, não de quem É, é cristão. Fica uma coisa assim, poxa, por que igreja top? Desperta uma curiosidade, né? Despertou a é, curiosidade em mim, que sou cristão. Imagina para é, quem não é cristão, fica, pô, é diferente. E pelo que eu estava vendo lá, né, a galera, pô, super tranquila, super despojada, claro, com a ordem e decência que é é, necessário de ter dentro da igreja, mas bem mais leve, bem mais tranquilo, não aquela coisa amarrada, engessada, porque eu acho que as formas, né, elas vão se aperfeiçoando e acompanhando o seu tempo. Eu não tenho nada contra com a galera que anda de terno e gravata 24 horas por dia, mas isso não é sinônimo de santidade, né? A Bíblia não fala nada disso. Tem um amigo que fala para mim, ele, pô, parece que o pessoal inventou mais um sola da reforma protestante, né? O sola gravata. Então você só precisa usar o terno e gravata que o negócio fica, mas isso aí acho que vai de cada um, vai do estilo de sim, cada um, vai do jeito de cada um, e isso aí que é bem importante. E eu falando com você de coração, né? Sendo bem sincero, de algo que me ajudou muito, até nesse momento que eu começo a viver agora, né? Sobre minha primeira licença como pastor auxiliar na igreja que eu congrego, de realmente ser leve, porque eu vi um povo que é leve, e são meus irmãos. E eu fiquei assim, eu sim. falei, cara, que isso? O que eu idealizava, isso já existe. O que eu achava que poderia acontecer já é real. Não precisa acontecer de novo, já está ali. E eu fiquei assim, eu falei, pô, não. Agora eu tenho que ir, vou pegando uma coisa ou outra e agradeço a Deus, né, pelas experiências, agradeço a Deus pelas pessoas que Ele vem colocando na minha vida com o passar dos anos. As experiências ruins, agradeço a Deus também, porque eu aprendo os exemplos a não fazer, pelos erros que cometi, de deixar de fazer e serve de experiência para outras pessoas também, no momento ali do dia a dia da vida como cristão. Então é bem interessante, cara. E, poxa, continuando essa pegada, eu não vou falar que você ganhou um fã porque não pega muito bem, né? No É, nosso meio cristão, isso não, negócio de ídolo, isso aí não, não é interessante, não é legal. Mas uma pessoa que admira de coração, cara. Trabalho, achei muito maneiro. O pastor Bruno também, mesmo da Advec, Assembleia de Deus, um cara sim, bem tranquilo, bem de boa. Eu aposto muito nessa geração que está aí. Você tem 34 anos, né, que você falou? Eu tenho isso. 30, então a gente tem ali mais ou menos a mesma idade, né? Somos da mesma geração. É claro, eu me converti anos-luz depois do tempo que você se converteu. Quando você estava ali indo pregar em outro lugar, eu ainda estava doidão de droga, cachaça no meio da rua, indo para jogo, um monte de coisa. Então são experiências diferentes, mas acaba que o que eu acho muito maneiro do evangelho é isso. Cada um tem experiência diferente, mas no reino elas vão se convergindo, elas vão se encontrando. E em um momento, as vidas se encontram para um propósito comum, que é falar do Cristo. E eu fico assim, caramba, cara, gente que se converteu com 4 anos, que foi o seu exemplo, gente que se converteu com 5, como já teve gente aqui que já deu esse testemunho, gente que se converteu há 2 anos, que já estava conversando. Então, isso eu acho que é bem a proposta do que é entender o que é a igreja e a gente vai seguindo nessa caminhada. O que Jesus faz, o Rafael, é exatamente isso. Ele coloca a gente em estado igual. Quando a gente acha que existe essa ideia de, porque eu tenho mais tempo de crente, ou porque eu tenho mais. Não existe privilégios nisso. E isso É, deixa claro, sabe onde? Quando Davi, é um texto extremamente conhecido, quando Davi chama Mefibosete, ele fala o seguinte: todo dia, de contínuo, tu comerás a minha mesa. Quando ele fala aquilo, de contínuo comerás a minha mesa, por quê? Porque mesa conota igualdade. E se a deficiência de Mefibosete é nos pés, porque ele era aleijado de ambos os pés, quando ele sentava na mesa, ninguém poderia ver a deficiência dele, estava encoberta. Então é isso que o Espírito de Deus faz. É isso que o Senhor fala. É uma pessoa que está 30 anos na igreja, é a pessoa que está 30 dias. Quando as pessoas se colocam de verdade, na realidade, diante de Deus, a gente é a mesma coisa. Nós somos filhos, entendeu? E isso é libertador, porque o evangelho liberta. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo, né? A unção, a glória, isso liberta a gente. Liberta em nós sermos livres
para falar do amor, para viver o amor e para andar com amor. É muito bom quando a gente anda em amor, a gente caminha em amor, quando a gente consegue transmitir isso, independente das nossas falhas, porque, na verdade, todos nós somos falhos. Né? Somos falhos, meu Deus, mas, em contrapartida, existe um Deus que trabalha no nosso coração. Eu dou aula de seminário em um curso chamado CETEB. E aí eu dou aula, na verdade, em dois locais diferentes do CETEB, em 2 núcleos. E ontem eu dei aula falando sobre os livros poéticos. E nós estávamos ontem analisando o livro de Jó. Cara, que lição. E a ideia é por que o justo sofre? Cara, isso daí eu acho que é uma pergunta que todo crente tem. Né? Porque os amigos de Jó, eles fizeram uma ligação, uma linkagem que o sofrimento de Jó era por conta que Deus estava castigando a Jó. Que Jó estava fazendo alguma coisa de errado e por isso ele estava vivendo aquilo. Quando, na verdade, não era. Era porque Deus queria fazer Jó sofrer. E a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Né? E a gente tem que entender isso. Tem situações, tem pessoas que estão nesse momento ouvindo esse podcast e se perguntando por que de algumas coisas estão acontecendo. E, na verdade, você pode nunca ter respostas de Deus. O que você tem que é crer que o Senhor está contigo. Independente se Deus vai te responder ou não, a gente tem que crer que Deus vai estar com a gente. Essa é uma certeza. Ele vai estar. Ele nunca vai abandonar. Ele sempre vai habitar. Ele sempre, nunca vai nos deixar só em situações de dificuldades. E foi assim com Jó. Jó passou por tudo aquilo e Deus sempre esteve com ele. Né? Então, independente das perguntas que serão respondidas ou não, nós temos que nos prender às certezas de fato que nós temos. É que o Senhor é conosco. É que o Senhor está conosco para qualquer situação. Amém. E olha, isso aí que você falou serve muito para mim, mas deixa os motivos em off aí para a galera que tá assistindo, porque é muito trabalhoso, cara, a ideia de se movimentar nas redes sociais, né? Porque às vezes tem o desânimo, às vezes tem um monte de coisa, porque é complicado, uma plataforma ou outra, quando vê o seu conteúdo que é para um público específico, não sei se é de propósito, né? Não quero afirmar nada, até para não ter um problema, mas parece que dá uma diminuída no alcance das coisas e sempre fica aquela coisa de, pô, para, continua, para, continua, para, continua. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos os convidados que passaram, sei que está passando hoje e os que ainda irão passar, porque é Não, sempre eu um gás para quero continuar, né? voltar. Estou passando e quero voltar, entendeu? Não, com certeza, vão voltar sim, pô. Sim. Mano, nós temos que criar conteúdos. Existe um público cristão que está cheio de sede de coisas boas. Uhum, Sem religiosidade, sem sim. afrontar ninguém, sem falar mal de ninguém. Hoje, geralmente, o que a gente vê é que as pessoas, para afirmarem uma verdade, elas têm que dizer que o outro é mentira. E, na verdade, a verdade é uma só, cara. A gente não precisa disso. A gente Uhum, precisa crer que Jesus é verdade. Pronto, vamos falar de Jesus. Eu não preciso falar de A, B e C. Vamos falar de Jesus, vamos falar do reino. Vamos falar de coisas cristocêntricas, que verdade. cada vez mais tem que ser apagada. Né? Hoje em dia, a antropologia, que é onde coloca o homem no centro das coisas, dentro da igreja está viva. E Uhum, não pode ser assim. Jesus é o centro de todas as coisas. sim. Né? E, enfim, aconselho lerem John Stott, que fala muito bem sobre Jesus, sobre cruz, sobre reino, e é top, né? Pô, demais. John Stott é uma das minhas referências como É, teólogo, é claro, tem inúmeras que tem, uns que concordam com quase tudo, outros que concordam com quase nada, mas ler de tudo, reter sempre o que é bom, isso é a chave do sucesso, né? Vamos dizer assim. Meu amigo, tá no horário mais ou menos que você falou, que era para a gente encerrar, sim. beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Já nem preciso fazer o convite para um 2.0 que já está mais do que feito, mais do que aceito. Então, a Vou fazer. gente marca aí um 2.0 depois. Você que ficou aqui até o final, muito obrigado por acompanhar. Você que está acostumado com o Papiando a Palavra com um tempo bem maior, não faça igual há uns meses atrás, não reclame. É disponibilidade do convidado, a gente vai voltar em uma outra oportunidade. Fique tranquilo, que vai ter mais do pastor Maico Balbino aqui no Papiando a Palavra. Pode ficar brotherzão de coração.
que Deus continue te abençoando. E, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de dar aqueles recados, né, sempre no finalzinho. Você tem total direito para discordar de tudo aquilo que nós conversamos, de tudo aquilo que nós falamos, mas só pedimos que você respeite as nossas opiniões e as nossas posições. Comenta aqui aquilo que você discordou, comenta aquilo que você concordou e também olhe os links de apoio que nós temos aqui na descrição, porque o Papiando a Palavra ele só consegue ir à frente na questão dos recursos porque você tem nos ajudado. Então, muito obrigado de coração. Pastorzão, tá marcado aí então um 2.0, depois a gente Obrigado. alinha tudo direitinho. Galera, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.